Olá, eu sou Heber Juncker, seja bem-vindo ao meu canal. Esta é a quarta devocional da série de estudos devocionais do Evangelho de Jesus escrito por João. Se você é novo aqui, peço que se inscreva no canal para nos acompanhar em toda essa série do Evangelho de João. Clique no botão vermelho aqui do lado, depois ative o sininho de notificações. Hoje vamos compartilhar sobre a importância de seguir Jesus. O que significa isso? Se puder, já deixe também seu like e manda o link desse vídeo aos seus amigos e conhecidos. Vamos lá. O versículo 29 do capítulo 1 de João diz algo tremendo. No dia seguinte, João o Batista viu Jesus aproximando-se e disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Essa é uma declaração importantíssima de João Batista. Jesus foi recebido com palavras declarando o seu destino. João não apresentou Jesus como "veja o grande exemplo" ou "veja o grande mestre". Ele proclamou Jesus como o sacrifício pelo pecado. Ele disse: "Vejam, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." O cordeiro era um animal utilizado nos tempos da antiga aliança para ser oferecido em sacrifício a Deus, para que os pecados fossem perdoados. Esse ato era uma determinação de Deus para o povo de Deus. Parece-me que eles não praticam mais esse ato, pois não tem mais templo onde era oferecido esse animal para sacrifício pelo pecado. Para a nossa cultura é uma ideia meio que sem sentido, não é? Agora, quando entendemos o que Cristo fez na cruz, compreendemos o real significado desse sacrifício. João Batista resumiu a maior obra de Jesus: lidar com o problema do pecado que aflige a raça humana. Foi isso que Jesus veio fazer. Agora, como alguém poderia reconhecer Jesus como o Cordeiro, se não fosse por revelação de Deus? Para surpresa dos judeus, que aguardavam o Messias e Rei poderoso, João Batista acabava de revelar que Jesus é o Cordeiro de Deus e que devia morrer como um sacrifício para a remissão dos nossos pecados. João Batista disse: "Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel." Então João deu o seguinte testemunho: "Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza como Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus." Bom, particularmente eu fico maravilhado com essas palavras, essas declarações de João Batista sobre o nosso Senhor Jesus. Deus concedeu a João Batista o sinal certo para conhecer o Messias. Ele seria aquele sobre quem o Espírito Santo desceria do céu. Esta é a pura revelação, gente. E João era uma testemunha fiel e confiável com relação a Jesus, porque ele tinha a prova confirmada de Deus. Sabe, se a purificação com água estava associada com o ministério de João, a concessão do Espírito Santo estava reservada para aquele que é maior do que João. Por isso João Batista disse: "Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus." Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é 100% homem, 100% Deus. Uma coisa que me chama a atenção, além da lógica da revelação acerca de Jesus, é que João, o escritor, enfatiza o papel de João Batista como uma testemunha, não como um que batiza. Testemunhas dão testemunho daquilo que viram e experienciaram. Eles estavam comprometidos com a verdade de seu testemunho ou não são testemunhos confiáveis. E João Batista era uma testemunha fiel e confiável. Ele sabia quem Jesus era por causa do que viu com seus próprios olhos. E no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde estás hospedado?" Respondeu ele: "Venham e verão." Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram ali com ele aquele dia. A mensagem de João Batista tinha sido clara e certeira. Não é à toa que 2 de seus discípulos o deixaram para seguir Jesus. Um desses é o André e o outro nós não sabemos. Este com certeza deveria ser o papel de todo aquele que fala de Jesus Cristo. Apresentar o Salvador, ser discipulado e sair de cena. Ou discipular e sair de cena. É para Jesus que toda a Bíblia aponta e é nele que são realizados todos os propósitos de Deus. Agora, é fácil identificar se um ministério vem de Deus ou não. Basta olhar e analisar suas palavras e ações. Tudo que glorifica algo ou alguém que não seja Jesus Cristo é do mundo, do homem, do pecado, da carne ou do diabo.
Que fique claro para todos nós que é para Jesus Cristo que as pessoas devem ser atraídas e conduzidas, e pelo Espírito Santo devem ser convencidas, como aconteceu com esses dois discípulos. Jesus vê os dois discípulos que seguiam João Batista e agora estão seguindo a ele e perguntam: o que vocês querem? É claro que aquele que conhece todas as coisas não ignora nossos desejos, mas o Senhor quer que você diga a ele exatamente o que busca. Preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus faz a mesma pergunta a você hoje, e sua resposta irá revelar se você está mais interessado nas bênçãos dele ou nele mesmo. O que você diz? Diferentemente de muitos que seguiam Jesus em busca de alimento, cura e consolo para algumas dificuldades, esses dois discípulos estão em busca de uma comunhão com o Mestre Jesus. Eles querem saber onde ele está hospedado, pois queriam estar onde ele está. E Jesus responde: venham e verão. Gente, que privilégio de ouvir Jesus, o convite de Jesus para segui-lo e estar onde ele está. Imagina a alegria daqueles discípulos em ouvir essas palavras do Senhor Jesus. Ei, ainda que Jesus não seja visível hoje, sua promessa de estar onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome continua válida. Sabe, Deus sempre quis e quer que fiquemos com Ele, que tenhamos comunhão com Ele, que desfrutemos de Sua presença. Todo o resto perde o sentido quando estamos com Ele, quando passamos momentos com Ele, lendo a Sua palavra, o adorando e conversando com Ele. Quem experimenta isso sabe que esses momentos valem mais do que tudo o que fazemos. Esses momentos tiram nosso chão, e nosso único desejo é estar com Ele, com o Mestre e amigo Jesus. André era o nome de um desses que deixou João Batista e seguiu Jesus. Ele depois se tornou um dos apóstolos do Senhor. Quase não ouvimos falar de André e possivelmente não iremos ouvir falar de homens e mulheres que desfrutam da comunhão com o Senhor Jesus constantemente. Agora, interessante é que André não quis desfrutar disso sozinho. Já iremos falar sobre isso logo a seguir. Mas João Batista nos deixa uma grande lição. As pessoas não devem nos seguir, devem seguir Jesus. Assim como João Batista, devemos apontar para o Cordeiro de Deus e incentivar as pessoas que estão sob nossa responsabilidade a segui-lo. Isso parece óbvio, mas muitos não fazem isso. Querem discípulos para si próprios, querem ser donos dos outros. Por isso, todo ensino, instrução, exemplo que damos deve apontar para Jesus. É lógico que as pessoas primeiramente veem Jesus através de nós, mas é nosso dever ser exemplo de que seguimos ao Senhor Jesus Cristo. Filhos que ainda são crianças aprendem sobre fé em Jesus Cristo, olhando e seguindo os pais. Mas os pais devem orar, incentivar e expor seus filhos cada vez mais à presença do Senhor Jesus, para que eles possam ter suas próprias experiências com Jesus e possam segui-lo também como os pais o seguem. Portanto, façamos como João Batista, que poderia ter dito aos seus discípulos que permanecessem com ele, mas os incentivou a seguirem alguém maior que ele, o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não é um livro de normas de conduta ou de aconselhamentos, embora nela você encontre normas de conduta e bons conselhos. A Bíblia mostra de onde viemos, o que deu errado conosco, como Deus resolveu tudo isso e para onde nós vamos. Mas ela não trata da nossa história, nem somos o tema central dela. A Bíblia toda existe só para falar de Jesus, e é Ele o tema central. E Ele deve ser o centro da nossa vida. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Diz Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê? Porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uau! Veja, André encontra Filipe, seu irmão Simão, e fala: achamos o mestre.
O que acontece em seguida serve de lição para todos nós. André leva Simão até Jesus e nesse encontro Simão ganha um novo nome. Jesus diz a ele: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas ou Pedro, que significa Pedro, né? Pedra, que costumamos falar. Simples assim. Sem uma lista de coisas para fazer, sem condições, sem maiores delongas, o evangelho apresenta Jesus e diz quem ele é. Filipe, um recém-convertido, cheio de alegria e em seu coração, vai contar as boas novas, que é o evangelho de Jesus, a Natanael. Os novos convertidos são os mais apaixonados em evangelizar, em compartilhar e contar as boas novas do Senhor Jesus, suas experiências com Jesus. Observe que a mensagem de Filipe não está totalmente correta. Ele diz: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de João. Uau! Bom, primeiro, Jesus não era de Nazaré e sim de Belém, e também não era filho biológico de José, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Agora, interessante é que, mesmo sem saber tudo sobre Jesus, Filipe foi tremendamente usado por Deus para levar as boas novas às pessoas. E aqui eu queria dizer a você, se você acabou de conhecer a Jesus como Salvador e ainda está aprendendo a manusear a Bíblia, não se acanhe achando que só pode falar depois de conhecer tudo da Bíblia, tudo acerca de Deus. Mas se você é um crente mais experiente, mais tempo de igreja, cuidado para não desprezar o novo na fé que fala de Jesus de forma simples. Cuidado, pois o conhecimento pode ensoberbecer. Seja um encorajador dos novos na fé, como também dos mais experientes, para compartilhar sobre o Senhor Jesus. Agora, quando olhamos para Natanael, podemos concluir que ele achava que sabia mais do que Filipe, por isso tratou a boa nova de Filipe com um desprezo. Natanael devia saber que o Messias viria de Belém. Agora ele disse: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Ele foi irônico aqui, queridos. Mas Filipe faz bem em não discutir. Ele simplesmente convida: venha e veja. E é por aí mesmo que nós devemos fazer, caminhar. E Natanael aceita o convite e é levado a Jesus, que quando o encontro lhe revela detalhes de seu caráter e ainda de tê-lo visto sentado sob a figueira. O Senhor sabe quem somos, onde estamos e o que estamos fazendo. E isso impressiona Natanael, que passa a chamar Jesus de Mestre, Filho de Deus e Rei de Israel. Mas não se iluda pensando que um encontro pessoal com Jesus é o final da história, é apenas o começo. E Jesus disse a Natanael: você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira? E Jesus garante que Natanael verá coisas ainda maiores, como o próprio céu aberto. O céu aberto é a visão reservada a todo aquele que crê em Jesus e será também a sua expectativa se você crer nele. Na devocional de hoje, Jesus quer convidar cada um de nós a segui-lo. Você está disposto a tornar-se um discípulo dele? Se sua resposta foi sim, então você pode pedir a Deus que te dê uma unção, a unção do Espírito Santo, todos os dias, para que você tenha a força e a perseverança necessária para evangelizar e amar as pessoas, e compartilhar dele as pessoas. Se a sua resposta foi não, ou se você ainda está em dúvida sobre seguir Jesus e ser um discípulo da sua palavra, é porque você ainda não teve um encontro pessoal verdadeiro com o Senhor. Então, se desejar, peça a Deus a graça de ter essa experiência com Jesus, a ponto de querer segui-lo e não mais abandonar os seus caminhos. Exatamente isso que Deus quer de você. Não deixe para seguir Jesus amanhã, ou não adie seu encontro pessoal com o Senhor, pois Ele está repleto de amor para banhar o seu coração e mudar a sua vida. Assim como mudou desses homens de que falamos na devocional de hoje, assim como mudou a minha vida também. Se você quer saber mais sobre Jesus, sobre seguir o Senhor Jesus, deixe aqui no comentário o seu nome e seu pedido de oração. E se esse vídeo aqui abençoou você, deixe o seu like e manda para todo mundo esse vídeo. E no próximo vídeo vamos falar sobre o milagre que Jesus realizou e eu aguardo você.